Fala galera, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, em mais um momento pífio, patético, ridículo, não sei mais que adjetivo utilizar para essa declaração do Eduardo Bolsonaro, ele disse que se os protestos se radicalizarem da maneira como chegarem no Chile, isso pode angariar algumas consequências para o Brasil, como por exemplo, observa aí no vídeo. Que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, tudo vai ficar limpo, vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que... Como vocês puderam perceber, basicamente o que ele falou é que ele pode utilizar, o Brasil pode utilizar da sua máquina estatal para fazer um novo AI-5. Para quem não sabe, galera, o AI-5, o Ato Institucional número 5, ele foi criado em 1968 como artifício ali do governo militar, para, dentre outras coisas, caçar, por exemplo, pessoas poderiam ser demitidas de funções públicas sem uma justificativa necessária. Você caçava o direito de habeas corpus, ou seja, responder em liberdade. O executivo, ele fechava o Congresso. O executivo, ele praticamente passava a ter força do judiciário também. Então nós tínhamos uma ditadura feita pelo executivo para supostamente combater uma maldição comunista, algo comunista que estava rondando o Brasil. Existiam movimentos comunistas, com toda certeza, claro. Mas a gente sabe que existia um abuso dos dois lados, tanto da parte do governo como da parte dessas milícias, né? Isso é a grande verdade. Quando a gente fala que... e vocês percebem como que a família Bolsonaro ela tem um apreço por coisas ligadas à ditadura? Não sei, de verdade, galera, não sei qual que é o prazer que eles têm. A gente está falando, por exemplo, de um país que está tentando atrair investimentos estrangeiros com uma segurança jurídica, tornando o país mais atrativo para investimentos, por exemplo, com reforma administrativa, reforma econômica, a reforma da Previdência, a reforma tributária. Toda essa série de reformas, acabamos de baixar a taxa de juros, o Brasil anunciou, por exemplo, em 10 bilhões de dólares investimentos da Arábia Saudita, coisas que poderiam ser vistas como boas pelo nosso governo, mas não. O que o governo prefere fazer? Ficar batendo na imprensa, ficar batendo, por exemplo, na questão, voltar à questão da ditadura, que a ditadura foi boa para controlar os insurgentes e tal. A gente sabe que o AI-5 não passou de pretexto para fazer uma ditadura no nosso governo. Os historiadores, em geral, eles falam que mesmo o governo militar, ele teve uma série de fases. Começou em 64, uma ditadura civil-militar, mas realmente, aliás, um governo civil-militar, mas ele só efetivamente se tornou uma ditadura propriamente, com repressão aos direitos políticos, cassações, torturas, que nem aconteceu no nosso governo, depois de 1968, tá? Quando instalou o AI-5, e acabou em 1979 com a lei da anistia, com uma progressão lenta e gradual até o que a gente chama de democracia em 85, e a direta já, que é para a eleição do Collor, né? Enfim, todo o nosso período democrático. A gente percebe que isso é uma contra a nossa democracia. E a nossa Constituição em 88, ela é bastante clara. A nossa Constituição de 88, ela aprendeu com os erros, digamos assim. Por isso que é importante também a gente estudar a história, para saber quais foram as coisas que aconteceram, as consequências, para não repetir os erros do passado. E a nossa Constituição, pelos inúmeros defeitos que ela possa ter. Ela, por exemplo, é muito abrangente, ela não especifica exatamente o que vai ser, por exemplo, condenável, o que não vai, ela deixa tudo meio que aberto, assim, então os juízes podem ter diversas interpretações, mas uma coisa que está bem clara na Constituição é que a democracia não pode ser afrontada. E é por isso que vários partidos, obviamente de oposição, incluindo o PSOL, já anunciaram que por essa declaração ridícula contra a instituição democrática de direito, que constantemente é afrontada pela família Bolsonaro, que a partir dessa declaração que o pessoal prometeu caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro como se fosse uma defesa da nossa democracia. Galera, dificilmente acho que isso vai pra frente, mas só de servir como alerta e mostrar pra população, porque a população que não pode deixar isso acontecer, a população que tem que respeitar o STF, tem que respeitar o Congresso, o Executivo, e galera, de verdade, eu tô falando que tem que respeitar os deputados, os juízes, mas sim respeitar as instituições. Não pode fechar o Congresso, você não pode falar abertamente que quer fechar o Congresso e isso ficar de boa, uma coisa tranquila. Porque começa como um papo, a população vai aceitando e isso pode virar uma coisa muito maior. É bom já cortar por aí para saber a família Bolsonaro saber. Nós vivemos em uma democracia e uma democracia tem que ser respeitada tanto nas palavras como nas próprias ações. Espero eu, que o Eduardo Bolsonaro tenha falado isso somente por pura ignorância, por não saber exatamente qual é o AI-5 e achar que era só coisa de combater comunista, essas coisas assim, tá? Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Você falar de um AI-5, isso é volta de coisas que a gente não quer de um período bem sombrio da história do Brasil. Belezinha, galera? Deu pra entender? Se vocês entenderem, então, já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Beijos, abraços e tchau!